Observatório da Legalidade para Lula, plataforma permanente de vigília dos direitos e garantias fundamentais do ex-presidente Lula. Manifesto. Está cheio de velhinho surdo aqui. A história política e constitucional do Brasil é marcada por sucessivas e graves crises institucionais, que fragilizam nossa democracia. A conquista do Estado Democrático de Direito, consolidado na Constituição de 1988, precisa ser preservada, pois é o que assegura a soberania popular, os direitos e garantias fundamentais e o devido processo legal. A sociedade brasileira vive, atualmente, um forte processo de criminalização da política. A luta contra a corrupção não pode significar nem o desprezo pela política, rápido retorno ao autoritarismo, nem o descompromisso com o princípio da presunção da inocência ou com a garantia do amplo direito de defesa. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cuja vida privada e política vem sendo investigada desde o início dos anos 80, está sendo submetido a uma implacável perseguição liderada pelo sistema de justiça e pela grande mídia. Tal processo persecutório revela-se em vazamentos de conversas telefônicas, condução coercitiva. Apesar do compromisso em prestar esclarecimentos, reportagens mentirosas sobre a sua vida privada e de seus filhos, cerceamento do seu direito de defesa que não lhe tem permitido, inclusive, apresentar provas em processos, denúncias aceitas com base em delações premiadas que são posteriormente negadas pelos próprios delatores, enfim, parece não haver limite legal ou ético para uma perseguição que já nem se importa em ocultar seus objetivos, não apenas políticos, como eleitorais. Nós, que assinamos esse manifesto, para além de nos preocuparmos com a integridade, os direitos e a saúde do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, lembramos que numa sociedade democrática e comprometida com a defesa do Estado Democrático de Direito, a insegurança jurídica, a injustiça e a perseguição atingem a todos, mesmo quando aparentemente parecem recair sobre apenas um. Bem, por último, eu queria dizer que Márcio e eu temos há 2 anos nessa casa recebido muita gente, feito muitas reuniões, enfim, decididos muitos planos. Um deles, junto com Carol Proner, que está por aí, aqui, né? Tá aí. Nós fizemos um livro, A Resistência ao Golpe de 2016. Três. Não, nós fizemos o primeiro. Eu vou falar só dos dois. A Resistência ao Golpe de 2016. Nós vendemos 10 mil livros em menos de 40 dias. Em menos de 40 dias. E agora nós fizemos a Resistência Internacional ao Golpe de 2016. Então, eles estão, uma parte deles está ali em cima do bar. Então, à medida que vocês forem embora, que eu espero que seja muito tarde, cada um pega um e leva, porque é um presente nosso. Não tem que pintar? Com o dinheiro do primeiro, a gente financiou esse segundo e temos financiado várias coisas interessantes. Enfim, a gente, até com a AMES, com a garotada, a gente tem trabalhado, então a gente tem conseguido fazer um trabalho interessante. Não se preocupem que as 2 edições estão pagas e nós não estamos devendo nada a ninguém. Enfim, e por último, eu tinha mais alguma coisa, mas eu agora esqueci. Está uma vitória sempre. Eu agora vou passar a palavra ao meu companheiro, colega, amigo, João Fério Júnior, que está aqui do meu lado, que vai falar um pouco para a gente sobre essa perseguição midiática ao presidente Lula, porque o João Fério é o idealizador e o condutor do Manchetômetro. Em seguida, só para a gente organizar, em seguida o Cristiano Zanin vai falar para a gente exatamente sobre essa perseguição judicial.
Então, o João Félix fala sobre a perseguição midiática, o Cristiano, que é advogado do presidente Lula, vai falar sobre a perseguição judicial. Por último, se o presidente quiser nos dar uma palavrinha. Então, a palavra está com isso. Oi, boa noite. Bom, eu acho que para dizer exatamente, para chegar ao ponto de quão perseguido foi o presidente Lula pela mídia nos últimos tempos, eu acho que é interessante contar um pouco dessa história do que foi o Manchetômetro, essa iniciativa que a gente fez e como ele chegou aos resultados que chegou. A gente, na verdade, eu sou professor cientista político do IESP, UERJ, que é o antigo IUPERJ, né? E eu comecei a estudar, na verdade, mídia e política, particularmente o contexto eleitoral, de como a mídia se comporta nas eleições, em 2012, analisando os resultados da eleição de 2010. E a gente fez uma clássica análise de valência, que é aquela análise que você vai ler os textos, põe vários codificadores, isso é feito coletivamente, com muitos alunos, tal, vários assistentes de pesquisa, lendo os textos e codificando e vendo se os textos são contrários, a favor ou neutros em relação aos objetos, ao determinado político, ao partido e tal. E a gente achou, no análise de 2010, isso já começando essa análise de 2012, de que havia um viés, ou seja, uma disposição da mídia muito contrária à candidata Dilma Rousseff em 2010. E muito não positiva, mas menos contrária em relação ao José Serra. Muito menos contrária. Inclusive o uso de termos pejorativos em relação a Dilma Rousseff, como poste do Lula, né? O fantoche e coisas assim. Exatamente. Aí, quando a gente... O tempo da academia é um tempo lento, na verdade. A academia tem uma coisa um pouco... A gente estava começando a produzir os resultados dessa pesquisa em 2012. E em 2012 a gente já tinha uma nova eleição se engatilhando ali. Então, eu resolvi tentar alguma coisa que fosse o seguinte, produzir resultados de análise da cobertura da mídia que fossem imediatos. Que não fosse uma coisa que você esperasse o cara publicar um artigo 2 anos depois, para saber o que está acontecendo. Mas que as pessoas pudessem analisar e ver no dia seguinte o que a mídia tinha publicado. Foi assim que surgiu o Manchetômetro. 2014, desculpa. E aí a gente começou já no começo da campanha de 2014, começou no primeiro dia da campanha oficial de 2014, a analisar os textos publicados pela mídia em 2014 em relação aos partidos e aos candidatos, né, e o viés que eles tinham. Né? E descobrimos novamente, sem muita surpresa, que havia uma tendência da mídia tratar de uma maneira extremamente negativa Dilma Rousseff, em relação a Aécio Neves, em relação a Marina Silva. Marina Silva foi uma pessoa que foi promovida demais pela mídia logo que o Eduardo Campos morreu, né? Ela foi promovida ao extremo pela mídia e depois atacada, inclusive. Então aquilo que atribui a Dilma, de que não o PT, que na verdade fez uma campanha negativa, a mídia fez uma campanha negativa contra a Marina. Né? E ela é em grande parte, eu acho, modestamente da minha perspectiva, responsável por o Aécio ter ido para o segundo turno. Eles de fato começaram a atacar a Marina e o Aécio conseguiu, de alguma maneira, ir para o segundo turno naquele contexto. Na mesma época, eu fui entrevistado pela ombudsman da Folha de São Paulo. Ela me telefonou, não, eu quero fazer uma entrevista com você sobre o Manchetômetro. E eu comecei a falar com ela e falei, não, a Folha de São Paulo é impressionante, né? Olha aqui, manchete contra Dilma, um dia. No segundo, manchete contra Dilma. As manchetes principais, Dilma causa um rombo de $1 bilhão. É só coisa negativa. Falei, 5 manchetes, uma atrás da outra, não é possível que vocês não tenham alguma orientação política contra Dilma Rousseff ou contra o PT. Não, ela falou, nós somos os cães de guarda, né? Nós somos cães de guarda do interesse público no Brasil. Nós criticamos o PT porque o PT é o partido no poder. É por isso, é o papel da mídia, ela disse para mim, fazer isso. E é isso que eles se justificam. Né? Nosso papel é, na verdade, criticar o poder que está lá. É o PT que está lá, por isso que a gente está criticando o PT. Bom, eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí, na verdade... Um colega meu, Fabiano Santos, que está ali, ó, me sugeriu uma coisa muito importante, muito interessante. Falou o seguinte, por que vocês não vão lá e fazem uma análise da eleição de 1998? Fabiano está aqui, ó, é meu colega do IESP.
Por que vocês não fazem a mesma análise da eleição de 1998? Porque a eleição de 1998 você teve o Fernando Henrique concorrendo à reeleição da mesma maneira que a Dilma estava concorrendo à reeleição naquela época. Os partidos eram os mesmos, só que eram trocados. PSDB tentando a reeleição e agora no PT tentando a reeleição. A gente fez a mesma análise, todo o período eleitoral, cobriu todas as matérias publicadas em Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, O Globo e Jornal Nacional. O que deu? Eu vou contar uma coisa para vocês. A gente já fez eleição de 2010, 2014 e 98. Em todas as eleições, todos os candidatos têm mais notícias negativas do que positivas. A mídia tende a tratar mais negativamente o candidato que positivo. É claro que os candidatos do PT são muito mais negativos do que os outros. Só que na eleição de 98, um candidato chamado Fernando Henrique Cardoso conseguiu a façanha de ter mais positivos do que negativos. É o único na história de toda a cobertura mediática. Ele estava concorrendo para a reeleição num contexto de altíssima crise econômica profunda, muito pior do que nós estamos agora. E ele teve mais. O PT nunca tinha sido governo, Lula nunca. Você já tinha sido presidente antes? Não, não tinha. Ou seja, aquele negócio de cão de guarda. Não vou falar o cacete, mas porque. Mas a questão é a seguinte: nunca tinha assim. Que cão de guarda do quê? O presidente Fernando Henrique estava fazendo uma presidência cuja a performance econômica era péssima e, no entanto, a grande mídia tratava ele de maneira mais positiva do que negativa, coisa que nunca foi feita na história da cobertura. Isso mostrou que essa tese do cão de guarda é uma grande bobagem, não é verdade? Bom, tá certo, a gente sabe disso, não é verdade? Agora, tem coisas que a gente não sabe direito. Presidente Lula, ex-presidente Lula, na verdade, porque não é mais presidente do Brasil. Depois, ou seja, durante o governo Dilma Rousseff, né, a gente continuou acompanhando a cobertura que faziam do Lula. Dilma tem uma cobertura negativa extrema, e é uma coisa super interessante que é o seguinte: todos os candidatos, depois da eleição, existe, pelo menos tradicionalmente, dentro da ciência política, essa tese de que eles têm uma lua de mel, ou seja, um tempo em que você tem um certo relaxamento da mídia, da oposição, deixa eles apresentarem suas propostas, tal, não sei o quê. Quando você vê a eleição de 2014, a mídia cola na agenda do PSDB, que é o seguinte: a cobertura negativa de Dilma e PT saltam, assim, logo depois da eleição, saltam para o triplo. Em vez de você ter uma lua de mel, na verdade, eles começam a publicar muito mais matérias negativas a respeito de Dilma e PT. Logo em janeiro, já, em novembro, na verdade. Logo depois da eleição. Né? Agora, a coisa mais estranha é o seguinte: que a cobertura negativa do Luiz Inácio Lula da Silva também salta. Ou seja, ele não tinha nenhum cargo, não era político, e essa cobertura vai ao extremo. Essa cobertura vai tão ao extremo, para vocês terem uma ideia, que a gente chega em 2015, a cobertura do Lula segue mais ou menos a cobertura negativa de Dilma e PT, que bate em 100, 200 artigos negativos por mês nos 3 jornais, Globo, Folha de São Paulo e Estadão. Em março de 2016, que é quando faz a condução coercitiva do Lula, a cobertura negativa do Lula bate em 350 artigos negativos. Só nas capas dos jornais, pra vocês terem uma ideia. É quase 10 por dia, gente. É mais de 10 por dia, desculpe. Né? Ou seja, eu acho que não existe, e mais que isso, para provar, de novo, a gente tem o seguinte: um número absoluto de cobertura negativa que é ridículo, não é verdade? Mas é claro que você pode falar, não, mas isso é relativo, porque e os outros, como estão sendo cobertos? A gente pegou, por exemplo, o Aécio Neves, que é um sujeito que só em 2016 teve 7 denúncias de corrupção em delações premiadas. Aécio Neves não alcança nem 20 negativos por mês em nenhum dos meses. Ou seja, é mais de 15 vezes menor que o Lula. Né? Fernando Henrique Cardoso, que teve também numa delação, uma acusação contra o filho dele, na verdade. É a mulher também? Era mulher. Não, tem a da mulher e tem a do filho também, é verdade. Esse não tem nenhuma negativa. Ou seja, a mídia não tem nenhum interesse em fazer. Se a ideia é de você ser o cão de guarda, obviamente que você iria atrás de supostas denúncias de corrupção dos outros políticos também. Né? Enquanto isso, Lula, que não há nenhuma prova de que ele tenha cometido nenhum ilícito de fato, como o Cristiano vai dizer aqui,
tem 350 matérias negativas. Eu acho que prova mais cabal dessa perseguição midiática é impossível. Bom, passa a palavra ao Cristiano. O que me impressionou no seu trabalho é a cobertura do Jornal Nacional. Por quê? Que você não disse nada. Não, é pelo seguinte, é porque, pelo que eu estou sabendo, o Jornal Nacional, entre janeiro de 2016. 2016 Agora, esse ano. e agosto, se não falha a memória, só no Jornal Nacional teve 13 horas e não sei quanto de matérias negativas contra o Lula. 13 horas significa um mês de novela. É isso mesmo. E significa quase 7 partidas de futebol entre Flamengo e Vasco. Empatada 0-0. Tá? E favorável nenhuma. Nenhuma. É isso? Não, é isso, mas isso é uma coisa interessante, porque se você olhar o padrão de cobertura da Rede Globo, e a Rede, obviamente, o Grupo Globo tem várias mídias, na verdade. O Jornal Nacional tendia a ser a mídia que era mais balanceada, porque o Jornal Nacional vai para o Brasil inteiro. Então eles não querem chocar com o pobre, a pessoa que recebe o Jornal Nacional, e mostrar uma coisa que é muito diferente, porque eles podem reagir e falar, não, é negativo. Mas a partir de 2014, crescendo, eles foram cada vez mais tornando o Jornal Nacional um instrumento de campanha política. Chegou 2016 nesse absurdo. Agora o Jornal Nacional virou Globo News. Né? Eliane Cantanhede quase fazendo o Jornal Nacional. É um absurdo. Piorou. A mídia é possível piorar? Piorar. Nesse país não há nada que não possa piorar. Não fala aí. Bom, boa noite a todos. Primeiro, agradecer a Gisele pelo honroso convite, cumprimentar o presidente Lula e todos aqui presentes. Agradeço a oportunidade de poder fazer uma breve exposição, ainda que a voz esteja um pouco comprometida. Mas esse processo de ataque ao ex-presidente Lula pela mídia é um processo que já existe há muito tempo. Qual foi a novidade? A novidade foi a utilização dos procedimentos jurídicos para fazer frente a esse ataque. Então, o ano passado, mais precisamente em junho de 2015, o Ministério Público Federal começa, a partir de uma reportagem da revista Época, o Ministério Público Federal abre uma investigação contra o ex-presidente Lula por tráfico de influência e tráfico internacional de influência. Esse procedimento dá margem à abertura, ao levantamento do sigilo bancário, fiscal do ex-presidente e a revelação de outros dados que são protegidos pela Constituição. E há um sistema claro de autoalimentação. A revista dá a notícia serve para estimular, para dar continuidade ao procedimento investigatório, que não tem absolutamente nada de provas nesses autos. O procurador da República que instaurou esse procedimento, quando nós fomos ao Facebook dele, ele tinha diversas publicações contrárias à esquerda, contrárias ao PT, contrárias à presidenta Dilma, enfim, é uma pessoa que de isenta não tem absolutamente nada. Tudo isso foi levado ao Conselho do Ministério Público e até hoje nós não tivemos uma resposta. Mas é um exemplo claro de como começou essa perseguição usando os procedimentos jurídicos para essa finalidade. Depois disso, veio, como disse aqui o João, em março, vieram aquelas violências claras às garantias fundamentais do ex-presidente Lula, através daquela condução coercitiva realizada no dia 4 de março, sem qualquer previsão legal, e levando o presidente Lula para depor no aeroporto de Congonhas, sem que ele tivesse deixado de atender a qualquer intimação. Na sequência, foram feitas buscas e apreensões, tanto na casa do ex-presidente Lula, dos seus filhos, familiares, colaboradores,
todos os telefones interceptados, inclusive nossos, dos advogados do presidente Lula, também fomos interceptados. E não bastasse toda essa violência, tivemos as gravações, as interceptações reveladas em rede nacional, conduta tida expressamente pela lei como ilícita, como passível, inclusive, de configuração de crime. Então, quando se fala, abrir um parênteses aqui, de abuso de autoridade por erro de interpretação, esse caso não deixa dúvida, não há erro de interpretação, porque a lei é muito clara ao impedir que qualquer agente público possa divulgar áudios oriundos de interceptação. E todos nós sabemos que a finalidade daquela divulgação não tinha nada a ver com o processo. Era uma finalidade claramente política e que produziu um resultado político que foi visto por todos. Na sequência, nós tivemos a abertura de outros procedimentos, esclarecer que, a despeito dessa devassa toda realizada no mês de março, absolutamente nada foi identificado. Quer dizer, pensaram em fazer a violência na hipótese de que iriam achar algo, só que nada foi encontrado. A despeito disso, continuou o processo, inventaram a história do triplex do Guarujá, né, a história que foi repetida inúmeras vezes por vários jornais, televisão, etc. e tal, gerando uma ação penal para apurar se aquele apartamento é do presidente Lula e se ele tem origem em alguma vantagem ilícita. Pois bem, na semana passada nós tivemos várias audiências em Curitiba referentes a esta ação penal do triplex, para ouvir as testemunhas que foram selecionadas, não por nós, mas pelo Ministério Público Federal. Nós ouvimos 19 testemunhas ao todo, inclusive aqueles notórios delatores. E nenhuma dessas 19 pessoas fez qualquer afirmação que pudesse confirmar a tese do Ministério Público Federal. Ou seja, todas elas foram ouvidas, foram diversas horas de audiência, e todas elas diziam: eu nunca soube de qualquer ato do presidente Lula que possa configurar o ilícito, uma obtenção ou recebimento de vantagens indevidas. E mais, todas elas disseram: o presidente Lula, na verdade, a sua família tinha uma cota da Bancop e não um apartamento. Nunca foi pedido qualquer apartamento ou para esconder uma unidade para o presidente Lula. Mas foram horas de audiência que produziram isso. Quer dizer, as próprias testemunhas do Ministério Público isentaram o presidente Lula de qualquer ato ilícito. Da mesma forma, em Brasília, nós tivemos uma outra ação penal aberta, com base na delação premiada de um notório senador cassado, que acusava o presidente Lula de ter interferido na delação premiada do Nestor Severo. Pois bem, naquele processo foram ouvidas 11 testemunhas. As 11 testemunhas, inclusive o próprio Nestor Severo, disse que o presidente Lula jamais fez qualquer intervenção no seu processo de delação premiada. Ou seja, fica claro, a partir dessas audiências, ou mais claro ainda, que todas essas acusações que foram lançadas contra o presidente Lula são afirmações sem materialidade. Nós chamamos de acusações frívolas. E elas fazem parte de um fenômeno que nós identificamos, claramente um fenômeno de perseguição política, mas que é estudado, inclusive, em universidades, em grandes universidades do mundo, e é um processo que se chama lawfare, que é o uso, como eu disse, dos procedimentos jurídicos para promover uma perseguição política. Esse fenômeno é estudado, por exemplo, em Harvard. Eu estive lá junto com a Valesca, também advogada do caso, e nós conversamos com alguns dos principais professores que estudam essa matéria. E eles concluíram de uma forma muito clara que esse processo que existe aqui no Brasil contra o presidente Lula é lawfare, é uma guerra jurídica para fins de perseguição política. Pois bem, o fato é que a tática consiste em abrir vários processos, várias investigações, não porque o presidente Lula tenha alguma culpa, porque haja alguma prova contra ele, mas o objetivo é tirá-lo da sua principal atividade,
é tirá-lo da atividade política. E por isso são tantos processos, tantos procedimentos, tantas chamadas para prestar depoimento, sendo que todas as vezes as perguntas são praticamente as mesmas. Então, o que nós temos aqui que cuidar e temos muita atenção é que, inclusive hoje, há um reconhecimento de que a Lava Jato não precisa seguir a lei. O tribunal que julga os recursos da Lava Jato, que é o TRF4, já decidiu que a Lava Jato é algo excepcional e que não está submetido às regras gerais, ou seja, a lei. Então, se nós temos hoje uma decisão de um tribunal que reconhece que agentes públicos não estão submetidos à lei, é porque nós estamos realmente tangenciando o estado de exceção. Então, eu acho que é preciso que nós fiquemos atentos a esse processo, atentos ao objetivo disso, que não é constituir ou demonstrar efetivamente culpa do presidente Lula, porque não há qualquer ato ilícito praticado, isso, repito, ficou muito claro nessa semana, mas sim para tirá-lo da sua atividade e de comprometer um processo político que é claramente liderado pelo presidente Lula. Então, nós temos também um procedimento que tramita na ONU, que levou ao conhecimento da ONU, foi o primeiro comunicado feito por um brasileiro ao Comitê de Direitos Humanos da ONU, no qual nós mostramos todas essas violações impostas ao ex-presidente Lula e esperamos que a ONU também possa se manifestar e nos ajudar a corrigir essas graves violações. E no mais, eu acho que é importante realmente ficarmos atentos, porque esse processo de lawfare não vai parar, a não ser que todos nós estejamos atentos e possamos também, enfim, participar e combater tudo aquilo que não está de acordo com a Constituição, com os tratados que o Brasil assinou e com a lei. Muito obrigado. Olha, eu primeiro queria dizer que quando o Cristiano falou da doutora Valesca, ele só esqueceu de dizer o principal, aquela é a mulher dele. Segundo que o Roberto Teixeira é o pai da Valesca e sogro dele. E além disso, meu compadre. Então, é uma defesa em família. Eu queria dizer para vocês que eu não me sinto confortável participando dessas reuniões e discutindo solidariedade, discutindo apoio a mim. Eu não gostaria que fosse assim. Eu nunca fui bem tratado pela imprensa. Eu não me lembro, desde a minha vida sindical, a primeira capa que a veio dentro de mim, ela só deu quando eu estava saindo preso do sindicato em 1979. Então eu não me lembro um momento em que a imprensa me tratou com respeito, com o merecimento que eu acho que às vezes eu tinha que ter. Só para vocês terem ideia, eu, um tempo atrás, estava no Sírio-Libanês fazendo um exame, que a cada 5 meses eu tenho que voltar no hospital para fazer exame do câncer. Em fevereiro termina. Para desgraça de alguns, está acabando. Eu fiquei sabendo que o Roberto Tivita estava internado no Sírio-Libanês numa situação delicada. E eu falei para a Marisa, eu acho que está na hora da gente mostrar a grandeza.
eu vou visitar ele. E eu fui com o Dr. Calil no quarto do Roberto Tívida com a Marisa. Entrei, eu, o Dr. Calil, assistente dele, eu e Marisa. E ele ficou surpreso e disse: olha, presidente, que bom, não esperava recebê-lo aqui, sabe? Aí foi cumprimentar a Marisa e falou assim para a dona Marisa: eu sei que a senhora não gosta de mim, porque a Veja mentiu sobre o seu filho, fez uma matéria que não tinha como provar, sabe? E não desmentiu a matéria. Aí eu falei: doutor Roberto, eu não vim aqui para discutir a Veja, eu vim aqui apenas fazer uma visita de solidariedade, sabe, humanista, e lhe desejar, sabe, uma recuperação breve. Tá? Ele, na época, até estava lendo o jornal Estadão e falou da Dora Kramer. Ele estava lendo o artigo dela e falou assim para mim: essa jornalista é boa, não é? Eu falei: eu até gostava dela antes dela estar na folha de pagamento do Serra. Tá? Aí acabou a conversa, eu me disse que não falei isso para ninguém. Mas me parece que isso até está na biografia de um rapaz que escreveu a biografia dele, um jornalista da Veja. Carlos Maranhão. Eu comecei, Carlos Maranhão. Eu estou falando isso agora apenas para dizer o seguinte: o observatório, ou manchetômetro, como foi chamado aqui, eu penso que é uma necessidade para que a gente comece a debater internamente e debater com o mundo o processo democrático da imprensa brasileira, e a gente vai chegar à conclusão que não é a brasileira. Da América do Sul e da América Latina é quase toda do mesmo jeito. Eu lembro que em 2006 eu era candidato à reeleição e tinha como candidato opositor o Alckmin, tinha como candidato o Cristóvão, tinha como candidato à oposição a Luiz Helena. E eu lembro que nós tínhamos um manchetômetro que na época era feito dentro do próprio palácio por alguns jornalistas que trabalhavam comigo, o Bernardo Kucinski, o companheiro Tiburcio. Eles analisavam o comportamento da imprensa. E eu, uma vez, estava na presença da Dilma, chamei o João Roberto Marinho para mostrar para ele que alguma coisa indecorosa estava acontecendo no país, porque eu era candidato a presidente da República e eu tinha uma cobertura na imprensa menor do que os candidatos da oposição. Ele disse que não era verdade. Nós mostramos o nosso observatório e ele olhou os jornalistas com certo desdém. Aí esses jornalistas são contra mesmo, então só vão dizer isso. E eu mostrei para ele que a Luiz Helena, ela tinha mais destaque no jornal Globo e na televisão do que eu, que era presidente da República. Ela que tinha 100%. Eles só pararam de dar maior destaque para Luiz Helena do que para o Lula quando eles descobriram que ela estava tirando o voto do Alckmin e não meu. É a mesma coisa que eles fizeram com a Marina. A mesma coisa. Eles sempre trabalharam com a ideia de inflar candidatos para depois desinflar e para depois apoiar o candidato que eles gostariam verdadeiramente de apoiar. E com a Marina aconteceu depois da morte do companheiro Eduardo Campos. Mas como eu não quero me queixar da imprensa, e não faz parte da minha cultura me queixar da imprensa, porque eu acho que ela é muito democrática, ela é muito economia total na cobertura dos candidatos, eu queria dizer para vocês o seguinte: há uma anormalidade no Brasil muito perigosa. E às vezes leva tempo para a gente descobrir que há anormalidade. A sociedade, ela é muito sensível à denúncia de corrupção.
é importante lembrar que essa denúncia e essa sensibilidade levou o Juscelino a se matar. Getúlio Vargas. Não, melhor, o Getúlio Vargas. Essa mesma sensibilidade e o mesmo comportamento que eles estão tendo comigo, eles tiveram com o Juscelino e o apartamento do Juscelino na Vieira Solta. Eles cansaram de dizer que o Juscelino era corrupto. Só foram reconhecer que o Juscelino era corrupto 50 anos depois. A mesma coisa eles fizeram com o João Goulart e eles vão fazer a vida inteira, porque na cabeça deles a democracia não comporta que outros que não eles governem. A democracia para eles parte do pressuposto que eles têm que governar. E que a democracia pressupõe o povo gritar que quer escola, o povo gritar que quer justiça, o povo gritar que quer trabalho, o povo gritar que quer comer. Agora, quando o povo começa a estudar, começa a comer, começa a trabalhar, começa a ganhar, começa a incomodar. Porque quando o povo começa a ter cidadania, o povo começa a querer viajar, o povo começa a querer ir para restaurante, o povo começa a querer ir para teatro, o povo começa a querer ocupar os espaços públicos que eles nunca souberam repartir em lugar nenhum do mundo. Foi assim na Argentina, foi assim no Brasil e foi assim em outros países. A ascensão dos pobres incomoda muita gente. Lamentavelmente, é isso que acontece. Você garantir que uma empregada doméstica conquiste a sua cidadania, de ter uma carteira assinada, de ter um salário, de ter férias e de não ser obrigada a dormir num quarto de 2x2 e dormir em casa, não é aceito por todo mundo. Não é aceito. Eu sempre conto um caso de um amigo meu em Ribeirão Preto, que eu fui almoçar na casa dele, e a hora que eu entrei na casa dele, ele era um grande homem, sabe, 82 anos de idade, sabe, um profissional qualificado, e ele me apresenta uma senhora negra, gorda, bonita, sabe, olha essa aqui, ó, a dona, vamos chamar de Benedita aqui, tá? A dona Benedita aqui, ó, ela tá comigo, ela cuidou da minha filha, ela cuidou do meu filho, eu não sei viver sem ela cuidou das minhas crianças, ela é da família, Lula. É da família. Eu falei, porra, que cara legal. Aí fomos comer uma feijoada maravilhosa que a dona Benedita fez, estupenda feijoada, altamente qualificada, com todos os ingredientes, nenhum de mais, nenhum de menos, sabe? Aí quando terminou o almoço, tal, eu fui me despedir, a dona Benedita me chama na cozinha e fala assim pra mim, ô Lula, pergunta pro doutor fulano de tal, se eu sou da família, pergunta se eu estou no testamento. Isso retrata um pouco a rejeição, a ascensão da parte mais necessitada da sociedade num degrau apenas da escala social. O velho Frias, dono da Folha de São Paulo, falava assim para mim, Lula, eles não vão deixar você chegar no andar de cima. Eles não vão deixar, Lula. É muita pretensão sua querer chegar ao andar de cima, Lula. Eles não vão deixar. Cansava de falar muitas e muitas vezes, porque eu hoje, viu, João Pedro Stede, eu tenho uma coisa seguinte, o velho Roberto Marinho é melhor do que os filhos, o velho Frias é melhor do que os filhos, e os mesquitas velhos são melhor do que os herdeiros. Parece que os jovens, por incompetência, por incapacidade e por falta de visão política, terceirizaram, exatamente como a Europa fez. A Europa não saiu da crise porque terceirizou a política. Quando você terceiriza a decisão e as coisas não têm mais dono, tudo vaca abaixo. É tudo vaca abaixo. Ou seja, por que o Brasil não dá certo hoje? Porque eles estão terceirizando a decisão do país.
Quando um governo compreende, eu não consigo governar, eu tenho que vender a Petrobras, tenho que vender o Banco do Brasil, tenho que vender a BR, tenho que vender a Caixa Econômica, tenho que vender a puta que eu pariu, acabou o país. Ou seja, então para que governantes? É melhor contratar, sabe, consultor. É melhor contratar, sabe, com cada jornal desse que a gente pensa que é livre, tem um banco mandando. Cada revista dessa tem um banco mandando. É o Santander, é o Itaú, é o Bradesco, todos eles administram essas empresas. Porque a incompetência gerencial é muito grande. Ora, então o tratamento da imprensa resulta exatamente nisso. Tá? Se a Globo fosse minimamente honesta, ela estaria defendendo o Palocci, porque foi o Palocci que salvou a Globo em 2005. Ela estaria defendendo o Palocci. Eles sabem o que nós fizemos pelos meios de comunicação nesse país. Todos eles sabem. Agora, eu nunca acreditei e nunca esperei benevolência deles. Nunca. E não continuo não acreditando. E acho que nós erramos muito, sabe, ao tratar do meio de comunicação. Também porque nós sabemos que nesse Congresso atual, e no Congresso passado, e no antepassado, e no outro Congresso, você não conseguiria nada. Porque quem tem rádio, quem tem televisão, são os deputados e senadores ligados à direita, e não tem nenhum de esquerda que tenha isso. Só para você ter ideia, eu fui com o Vicentinho em 1987. Eu era deputado constituinte. Pedir ao então ministro Antônio Carlos Magalhães uma televisão para o Sindicato dos Metalúrgicos. Ela foi sair no meu governo e só começou a funcionar o ano passado. E agora o Ministério Público está investigando porque acha que foi ilegal. Só para você ter ideia. Eu fiquei 8 anos na presidência, a Dilma 4, são 12 anos. Para a gente legalizar a TV dos trabalhadores, para a gente conseguir uma antena na Avenida Paulista, foi muito duro. Porque o país foi terceirizado com as agências que nós criamos. E quando o presidente quer, pensa que vai acontecer, não acontece, filhão. Então, esse é um debate que nós temos que retomar com muita urgência e não esperar o presidente. Agora, a sociedade discutir a questão da democratização e a regulação dos meios de comunicação nesse país. Porque do jeito que está, efetivamente, não é possível continuar 9 famílias mandando em 8 milhões e meio de quilômetros quadrados e controlando os meios de comunicação. Tá? Eu que disse que não ia me queixar, me queixei. Mas eu acho que o estudo tem que ser aprofundado, porque a sociedade tem que saber o que acontece nesse país. Tá? Eu passo todo santo dia, não tem uma rádio que fala nada a meu favor, não tem um jornal que escreve nada a meu favor, não tem uma revista que escreve nada a meu favor, não tem uma televisão que fala, porra, ô bicho, eu sou de carne e osso. O que deixa ele mais puto é que depois de tudo que eles fazem pesquisa e percebem que eu ainda sou o candidato com mais possibilidade de ganhar. Eu quero dizer para vocês que quando eu comecei a falar, acho que tinha 2.500 internautas acompanhando ao vivo. Significa que não é fácil a reunião aqui agora, não. 3.600. Agora já tem 3.600. Então, No meu tem 2.200, presidente. O meu tem 2.200. A sua casa está sendo ouvida e vista por muito mais gente do que as pessoas que estão aqui. Isso por conta da representatividade de cada pessoa que está aqui. Sem dúvida. Então, eu queria agora falar um pouco dos processos. Olha, um nordestino, da onde eu vim, ele nem tem esperança de nascer, ele morre como feto, pela fome e pela desgraça de muita gente no Nordeste.
quando ele nasce, ele se sobrevive até os 5 anos de idade, ele vira herói. Herói. Não morreu até os 5, vai embora. É que nem coisa ruim, sabe? Não morre tão cedo. Depois, nascer no Nordeste, completar 5 anos e vir para São Paulo e não virar um palha da sociedade, já é um terceiro milagre. Não virar um palha da sociedade, virar um metalúrgico com diploma de torneiro mecânico é o supra-sumo da conquista, sabe, de um nordestino. Depois, trabalhar numa grande empresa, virar presidente do sindicato, aí é uma coisa que eu jamais imaginei ser. Eu era tão frágil, quando eu estava no sindicato, numa assembleia, e alguém dizia o seguinte: olha, queríamos dizer que está aqui o diretor, o delegado sindical da Vilares, o Lula, minha perna começava a tremer. Às vezes me chamava para falar, eu queria falar boa noite, entre o lugar que eu estava e o microfone, eu esqueci o boa noite, de tão nervoso que eu ficava. Esse cidadão virar presidente do sindicato, fazer a revolução que nós fizemos no movimento sindical brasileiro, depois inventar de criar um partido político, da qual a querida companheira Beth Mendes ajudou, sabe, a criar esse partido. Não era brincadeira. Eu às vezes pegava um Volkswagen com uma corneta em cima, domingo depois do almoço, ia para os bairros lá em São Bernardo e ficava dizendo: companheiros, companheiras, eu sou o Lula, presidente do sindicato dos metalúrgicos, estou criando um partido político, Partido dos Trabalhadores, se alguém quiser entrar, pode vir aqui pegar uma ficha. Ele ficava a tarde inteira e vinha 2 pessoas, 3 pessoas. A gente ficava numa praça, essa daqui, que hoje é advogada, ela e meu filho dormiam numa barraca que a gente montava na praça, dormiam de cansado, e a gente vendendo camiseta, vendendo macacão, vendendo estrelinha, vendendo diabo quatro. Esse partido nasceu de um sacrifício que nenhum outro partido nasceu com esse sacrifício. E a gente conseguiu criar esse partido. Bem, então veja, esse desgraçado que nasceu no Nordeste, que não era para viver, viveu, que não era para ter sucesso em São Paulo, teve, que não era para ter opção e teve, que não era para ser de sindicato e foi, que não era para criar um partido e criou. E o que é mais grave é que esse partido, em apenas 20 anos, se transformou no mais importante partido de esquerda da história da América Latina. E eu ouso dizer para vocês, não existe no mundo nenhum partido com as características criadas pelo PT. Não há nenhum. E eu falo porque conheço muitos partidos. Eu conheço partido na Europa, conheço partido da América Latina, eu convivi com toda a esquerda, não tem nada similar ao PT. Nada. Esse partido foi criado por trabalhadores, dirigido por trabalhadores. Eu estava lembrando hoje, João Pedro, a direção do PT, em 1986, era simplesmente o seguinte, só para você ter ideia do dirigente sindical que tinha na direção do PT. Era Jacob Ittar, o melhor sindicato dos petroleiros, era Zé Ibrahim, sabe, famoso pelas greves de Osasco, pela prisão e pelo retorno dele. Era Manuel da Conceição, sabe, do Maranhão, companheiro que foi preso, que teve a perna, uma gangrena, perdeu a perna. Era Luiz Dulce, que foi o primeiro professor a fazer greve depois do regime militar, criando a UTE em Minas Gerais. Era o companheiro Olívio Dutra, o melhor dirigente sindical do Rio Grande do Sul, presidente bancário, e era esse que vos fala aqui, presidente do Sindicato Metalúrgico. Além disso, nós tínhamos um cara da qualidade do Apolônio de Carvalho, do Perseu Abramo. Não tinha nenhum partido no mundo com essa composição em que tinha uma predominância da classe operária de forma exuberante. Obviamente que um partido é como a família da gente. Quando a gente tem um filho, a gente pode dar uma qualidade de vida.
Quando tem 2, já piora do primeiro. Quando tem 3, já piora do segundo. Quando tem 4, piora do terceiro. E vai piorando, e vai piorando. Ou seja, é como renda per capita, vai caindo. Olha, então, o PT cresceu demais. Só para vocês terem uma ideia, quando eu cheguei à presidência em 2002, o PT tinha 11% de preferência nacional. Quando eu cheguei à presidência em 2002, o PT tinha 11% de preferência nacional. Quando eu entreguei a presidência para Dilma em 2010, o PT tinha 32% de preferência nacional. Nunca antes na história do país o partido tinha alcançado essa performance. Tá? E aí começa a guerra contra o PT. O PT apanha desde 2005. Apanha de chicote, de corrente. Ainda assim, na última pesquisa divulgada pelo Vox Populi, o PT tem 13% de aprovação. O segundo colocado entre PMDB e PSDB não chega a 8%. Tá? Então o PT ainda moribundo, no pelourinho, amarrado, torturado, ensanguentado, ainda tem mais que os 2 partidos da elite brasileira juntos. Obviamente que tem muita gente chateada com o PT, ninguém consegue sobreviver a tanta denúncia de corrupção, porque a corrupção é o mais eficaz instrumento que a direita utiliza contra a esquerda. Foi assim com o PSOE, foi assim com o Mitterrand, foi assim com o Partido Socialista francês, foi assim com o SPD alemão. Pega a história, a gente vai perceber que o surgimento de Hitler vem por conta dessa denúncia, que Mussolini vem por conta dessa denúncia. 64 foi isso. E 64 foi isso. 64 o ingrediente a mais que era o comunismo. Tá? Então, companheiro, deixa eu dizer para vocês. Então, nós chegamos a uma situação em que eu acho que eles cometeram um erro. Eles mexeram com uma pessoa que eles não poderiam mexer do jeito que eles estão mexendo. Se tem alguém nesse país que tem um rabo preso, se tem alguém nesse país que tem medo de corrupção, se tem alguém, eu quero que eles saibam que eu não tenho medo das denúncias deles. Eu tenho dito publicamente em todos os lugares que eu só tenho medo, eu sou muito cagão. Eu se me prenderem, não precisa me torturar. Se jogar uma barata em cima de mim, eu já entrego a minha mãe. Veja, Pedro, eu não preciso de coisa. Eu estou avisando para ele não me bater, é só colocar a barata. Mas a única coisa que eu tenho medo é de trair o povo que confia em mim. Eu sou o resultado do crescimento da consciência política do povo trabalhador, dos metalúrgicos, dos bancários, dos catadores de papel, dos sem terra, dos pequenos agricultores, dos intelectuais, eu não sou nem mais e nem menos. Eu sou o resultado do crescimento. A Eni viveu isso no tempo da anistia. Sabe? Nós fomos crescendo juntos, o peão foi evoluindo, todo mundo foi evoluindo. Eu lembro de quando eu casei com a Marisa, a minha concepção, sabe, sobre a questão de gênero era um atraso, era um retrocesso, como era de qualquer homem naquela terra. Aí vem o PT, vem a CUT, vem a Teologia da Libertação, vem a Igreja Progressista, vem todo mundo, e as mulheres começam a exigir direitos e a gente vai percebendo que as mulheres vão conquistando. Embora as mulheres já tenham crescido nos últimos tempos 60% no mercado de trabalho, a verdade é que não cresceu ainda 60% dos homens dentro da cozinha. Não houve uma proporcionalidade, sabe, para compensar o trabalho da mulher fora. O homem não foi para dentro da cozinha cuidar, nem para o berço, nem para a cama cuidar da criança, tocar fralda. Mas haverá um momento que a gente vai conquistar isso. Então veja, eu sou um homem que sou obrigado a respeitar a justiça. Não quero estar acima da lei. Quando o presidente, criamos todos os mecanismos para que a Polícia Federal tivesse mais capacidade de investigação, que o Ministério Público tivesse mais autonomia para tudo isso. Tudo isso foi feito com a certeza de que um Estado democrático só tem sentido
de existir e só pode existir se existir instituições sólidas que possam controlar a petulância dos presidentes que podem ter vontade de ser autoritário. Então eu quero o Ministério Público forte, eu quero o Poder Judiciário forte, eu quero a Polícia Federal forte, eu quero o Tribunal de Contas forte, eu quero Controladoria forte, eu quero tudo forte. O que eu não posso querer é um presidente da República fraco. Da mesma forma que eu não me imaginava chegar onde eu cheguei, eu não imaginava nesse momento estar sendo atacado da forma que estou sendo atacado. Sabe? Acusações sem fundamento. E aí eu tenho apenas uma desconfiança, que é o seguinte. Eu, em dezembro do ano passado, fui num congresso do PT e eu alertei o PT para o processo de criminalização. Estão criminalizando o PT, e nós já vimos isso acontecer no Brasil e no mundo. E aí começaram a me criminalizar. Sabe? Aí começaram. Eu só tenho uma explicação. Qual é a explicação de me criminalizar? Ora, esses caras deram um golpe. A disfarçatez do golpe é uma coisa incompreendida por qualquer cidadão médio, sabe? Intelectualmente e alguém que pensa política. Eles inventaram uma mentira. O Temer é um cidadão constitucionalista. Ele sabe que não poderia ter o golpe contra Dilma. Ele sabe que aquele foi um arranjo político para tirar Dilma. Ou seja, era necessário acabar com a trajetória do PT. Por que acabar com a trajetória do PT? Porra, porque se essa Dilma conclui o seu mandato, depois vem esse porra desse Lula, sabe? Aí eles vão fazer os 20 anos que os tucanos sonhavam, eles que vão fazer. Então precisa acabar. Então fique imaginando o seguinte, eles deram o golpe. Não vão resolver o problema da economia, porque não vão resolver porque são incompetentes. Tá? Porque são incompetentes, não vão resolver o problema da economia. Como é que vai ser 2018 a eleição? Ou eles tiram o PT ou tiram o Lula, não tem jeito. Eles não podem, ou eles não vão fazer eleição em 2018, ou eles vão fazer eleição sem o PT, ou eles vão fazer eleição sem o Lula, porque a gente derrubar a Dilma do jeito que a gente derrubou. Roubar o mandato dela como a gente roubou. E deixar esse Lula voltar a ser presidente, pô, é demais. Isso não é a cabeça deles. Então, eu acho que é esse o objetivo deles. É evitar 2018. Claro. E é isso que mexe comigo. É isso que me dá coça. Mais experiência, João Pedro, nós temos um dado muito delicado. Ou seja, nós estamos vivendo um momento em que a União, ela não tem nenhuma capacidade de arrecadação. Se ela não tem capacidade de arrecadação, ela não tem capacidade de investimento. Então, para ela aumentar a arrecadação, teria que ter um grupo de gente com coragem de propor aumento do imposto. Correto? Não tem. Não tem. Ou a gente teria que ter coragem de, sabe, acabar com as desonerações que a Dilma fez de 2011 a 2010, que foi uma desoneração que significou 500 bilhões a menos de entrada de dinheiro dentro do cofre do Estado. Então, o Estado está falido, a União. Os estados estão todos quebrados. Rio de Janeiro tem um déficit de 20 bilhões. São Paulo tem um déficit de 16 bilhões. Minas Gerais tem um déficit de 14 bilhões. E o restante vai daí para mais. Eles não vão conseguir pagar 13º, não vão conseguir pagar salário. E só tem uma solução: cortar benefício de quem? Do povo mais pobre. Então, a União não investe. Se é economista, né, João Pedro?
o Estado não investe e as prefeituras estão todas quebradas. Então veja o quadro que a gente está. União não investe, Estado não investe, município não investe. Os bancos não emprestam dinheiro. Os bancos privados, porque ganham na Selic e em outras coisas. Os bancos públicos, que deveriam servir de exemplo, como nós fizemos em 2008, os bancos públicos estão seguindo os bancos privados. Antigamente a gente utilizava os bancos públicos para baixar o juro, para o banco privado baixar. Hoje o banco privado aumenta o juro, para os bancos privados aumentar. Então acabou os bancos públicos. A função deles, e foi anunciado essa semana, vão fechar 400 agências do Banco do Brasil, não é isso, Wagner? 400 agências do Banco do Brasil. Então você tem assim, União não funciona, Estado não funciona, município não funciona, bancos não têm crédito nem financiamento, nem público nem privado. Os empresários não investem porque não tem nenhuma garantia política de fazer investimento. E o dinheiro de fora, alguém vai dizer para você, está vindo 65 bilhões de dólares por ano para o Brasil, que eles falam sempre, investimento direto. Para quê? Para comprar ativos prontos. Não está vindo dinheiro para fazer uma cerca nova, para plantar um pé de soja. É para comprar o que está pronto. Significa que não vai gerar emprego. Então, a desgraça que nós estamos é essa. Além dos processos contra mim, ou seja, você tem a economia quebrada. Você tem tudo não funcionando. A roda gigante está parada. Como é que a gente retoma isso? Então, Pedro, eu queria que você ajudasse. Eu tenho pedido para os economistas. O que o Brasil faz que depende dos outros? No que o mundo pode ajudar o Brasil? Se o mundo voltar a crescer, ajuda o Brasil nas exportações. Mas para exportar, nós temos que ter competitividade. E nós temos que convencer alguém a comprar, porque todo mundo quer vender. Todo mundo quer vender. Mas nós temos que dar uma dura nos chineses, porque os chineses estão vendendo produto barato aqui no Brasil e está causando desemprego. Acontece que os chineses compram mais de nós do que nós deles. E se os chineses falar para a gente, eu não vou comprar mais do Brasil, como é que a gente fica? Então, eu estou falando para vocês. Então, nós temos um problema que, na minha opinião, é a única solução que nós temos, que é o nosso querido mercado interno. Nós temos 204 milhões de brasileiros. E só 30% das nossas mulheres, Guilherme, tem máquina de lavar. Alguém pode pensar, as mulheres não gostam de máquina de lavar, não gostam do cacete. Elas não gostam de tanque. Tá? Então, nós ainda tem gente que fala, tem muito carro na rua. Tem para quem já tem os milhões que querem ter um carro. Quando as pessoas mais ricas estão incomodadas porque tem muito carro, tem uma solução. Eles deixam o carro dentro da garagem e vão pegar o ônibus. O metrô, que facilita a vida de todo mundo. Então, o que eu acho que nós temos que fazer nesse momento? Nós temos que acreditar em nós e começar a discutir, João Pedro, o que a partir de nós poderemos fazer. O Brasil, por exemplo, pode, a taxa de juros depende da gente. O governo pode mexer. Além da taxa de juros da Selic, nós temos o spread bancário, que é isso que mata o povo, que depende de nós. Correto? Nós temos que definir o papel dos bancos públicos. Depende de nós. Nós temos como definir políticas de crédito. Para quem? Para que você vai fazer crédito e para que você vai fazer financiamento? Se você vai financiar grandes empresas, é uma coisa. Você pode financiar micro e pequeno empreendedor individual, você pode micro e pequena empresa, você pode recuperar programas como o PA, como o Pronaf, sabe? Você pode recuperar programas e colocar pouco dinheiro na mão de muitos, que rende muito mais do que muito dinheiro na mão de poucos. Essa é uma coisa que depende de nós.
Não depende de ninguém, não depende do Obama, não depende do Jinping, não depende do Putin, depende só do Brasil. O que eu quero fazer? Bem, aí aparecem os economistas, nossos amigos, e falam, não, mas não pode fazer isso porque nós temos um problema sério, sabe, que é a dívida interna, a dívida pública interna. Caiu de 60 no Fernando Henrique para 35 no Não, Lula. é que a dívida pública não era problema nesse país até a gente emprestar 100 bilhões para o BNDES. Quando nós tomamos a decisão de emprestar 100 bilhões para o BNDES alavancar financiamento de empresas, aí começam os banqueiros a discutir a dívida pública bruta. Tá, eu vou dar um exemplo para vocês. O Obama, em 2007, quando veio a crise, a dívida pública americana era 64%, 64,5%. Ela foi para 107% do PIB. A da Alemanha, ô Laura, a da Alemanha foi para 98%, a da França foi para 102%, a do Japão foi para 200%. Por que aumentou a dívida pública bruta? Porque os países queriam sair da crise. E o Brasil não. O Brasil resolveu apresentar um orçamento negativo. Tá? Então, ô Laura, que bom que você está aí para me ajudar nisso. Se a tua mãe tivesse, ela gritava mais alto aí, que é o seguinte. Eu sinceramente, gente, você sabe por que eu gosto de crise? Porque a crise, ela exige que o político seja político. A crise da Europa, ela só existe porque não tem mais classe política tomando decisão. É a burocracia. É comissão disso, comissão daquilo, comissão daquilo, comissão daquilo, comissão... Eu participei do AMC, sabe? Nunca aparece um porra de um governante, é sempre um desgraçado de um técnico. Sabe? Nunca aparece um político. E nós estamos vivendo esse momento aqui no Brasil. Então o que eu acho que nós temos que fazer nesse momento para recuperar esse país? Porque se a gente não passar para essa molecada a perspectiva de que eles vão ter futuro, de que eles vão estudar, de que eles vão ter emprego, que o emprego vai ser razoavelmente remunerado e que eles vão poder construir a sua vida, nós estamos fazendo o quê? A molecada se forma, faz psicologia, sociologia, filosofia. A filosofia até está embaixo agora, porque o ministro da Educação está tirando, ou seja, e aí ele vai arrumar emprego de atendente, de telefonista, porque não tem valor. Então, ou a gente começa a gerar esperança nessa molecada, ou nós estamos fudidos. Então o Brasil deveria ter coragem, viu, de fazer 4. Eu acho que eu posso ser chamado de louco, mas é isso. É isso, olha. Ou o Brasil. Tem duas coisas que o Brasil pode fazer. O Brasil pode chegar para a televisão e dizer o seguinte, olha, nós não vamos quebrar. Esse negócio de dizer que a gente vai chegar no fundo do poço e depois a gente vai subir, quem já teve poço em casa sabe como é que é. A hora que você deixa secar, demora para nascer água. Demora. Então é bom não deixar secar. E quando seca, o pobre vai pro ralo tão grande que eu fico pensando o seguinte, a gente vai demorar o dobro de tempo que a gente fez para recuperar o coitado. Ou seja, o desgraçado tinha subido só um degrau. Ele tem que cair 2 para contentar quem? O Meirelles? Não, gente, então é o seguinte, ó. Ou o Brasil assume a responsabilidade de anunciar, sabe, que vai fazer uma dívida. Vai o governo para a televisão e fala o seguinte, ó, nós vamos aumentar a nossa dívida em 300 bilhões. E vamos pegar 300 bilhões e vamos investir somente em obra de infraestrutura. Nós vamos criar ativos produtivos nesse país. Para a economia voltar a crescer, voltar a gerar emprego, porque quando você gera um emprego, você gera um salário, que gera um emprego no comércio, que gera mais uma indústria, ou seja, se você não fizer isso, vai. Ou você pega a dívida externa, pega 100 bilhões das nossas reservas, que está lá, aplicada nos Estados Unidos, a juros negativos, transforma 100 bilhões de reais, pega 380 bilhões, investe em infraestrutura e faz esse país voltar a crescer. Não tem outro remédio. Não tem. Vai aparecer
se alguém diz para vocês, mas isso é inflacionário. É. Agora, eu prefiro 8% de inflação com emprego do que 5% de inflação com desemprego. Então, Laura, querido, olha, eu acho que nós estamos vivendo um problema no Brasil crônico. Congresso desmoralizado, Poder Judiciário amedrontado, Covardado. Sabe? Eu não vou dizer ela que covardado, porque ele faz discurso contra mim. É só amedrontado, sabe? A classe política vale quase nada, o Congresso desmoralizado, a Suprema Corte, sabe, com problemas, o Superior Tribunal de Justiça com problema, o Ministério Público então virou, sabe, um bando de ungidos que vão salvar a humanidade. O que aqueles aqueles jovens bem intencionados, bem informados, falam de bobagem é muito grande para o cidadão ter a petulância de dizer, olha, eu não tenho prova, mas o Lula é chefe de uma organização criminosa que é o PT. Eu não tenho prova, mas eu tenho convicção, mas é um absurdo. Um outro fala que uma palestra minha em Angola é um delegado, sabe, que rendeu 21 milhões para o sobrinho meu e que o que eu ganhei foi um plano de saúde para o meu irmão Frechico. Aí, é uma coisa, o que eu posso fazer, Eni, como cidadão? Eu já abri processo contra o delegado, já abri contra o Moro, estou abrindo agora contra o Delanhol e vou abrir contra todos pedindo, sabe, como é que fala o processo? Aí eu preciso brigar com ele porque alguém tem que reagir. Alguém tem que reagir. Eu não estou acima da lei, mas eles também não estão. Eu sou obrigado a ser verdade, eles também. O que não pode é você ter em Curitiba, sabe, um agrupamento especial de pessoas ungidas por Deus para salvar o mundo. Eles têm noção de quanto a Operação Lava Jato já causou de prejuízo à economia deste país, ao PIB desse país? Eles têm noção de quanto desemprego já causou? Agora, por que eles já propuseram um novo sistema de licitação para essas empresas fazerem as obras que tem que fazer nesse país? Quanto significa para o Rio de Janeiro a paralisia do complexo petroquímico de Itaboraí? Quanto significa para o Rio de Janeiro a quebradeira da indústria naval desse estado? Uma indústria naval que tinha 2.000 trabalhadores quando eu cheguei em 2003, que estava com 86 mil trabalhadores e que já perdeu mais de 40 mil. Então agora acabando com o conteúdo nacional, mandando comprar as coisas na Coreia, Singapura e na China. Quando é que a gente vai ter um país soberano? Quando é que a gente vai perder o complexo de vira-lata? Sabe, hoje, não sei se vocês sabem, o seu Serra, mais o seu Macri, mais o presidente do Paraguai, tiraram a Venezuela do Mercosul. Ou seja, essa é a obediência, sabe, do complexo de vira-lata. O Brasil é superavitário com a Venezuela, a Argentina é superavitária com a Venezuela e o Paraguai é superavitário. Ou seja, o que levou o Brasil, o único estado que se absteve foi o Uruguai. Exportava manufaturados. Agora veja que coisa absurda. Você não pode, entre dois estados, ter uma questão, sabe, ideológica. Entre dois estados tem coisas muito mais sérias. A Venezuela só poderia contribuir participando do Mercosul. Entretanto, a pequenez, a subserviência e a volta ao complexo de vira-lata fez com que, talvez para agradar o império, eles tenham tirado a Venezuela. Fala que a política é ideológica. Isso é uma coisa, gente, isso é uma coisa que precisa ser, sabe, denunciado por nós. Sabe, não é possível que em pleno século XXI
a gente volte a acreditar que os americanos vão ajudar a gente. Sabe? Não é possível. Não é possível que a gente acredite nisso. Eu não tenho nada contra os americanos, não. Me dei bem com Bush e com Obama. Agora as pessoas só respeitam quem se respeita. Beth, se você não se respeitar, ninguém vai te respeitar. Sabe? Ninguém vai te respeitar. Eu queria primeiro agradecer a vocês. Queria dizer que você tem muito mais coisa para fazer. Farei. Porque eu acho que nós precisamos denunciar. Acho que depois que você tiver pronto o estudo, vamos convocar uma coletiva com a imprensa estrangeira para a gente mostrar o que acontece nesse país. E a única coisa que eu posso dizer para os meus advogados e para vocês é o seguinte: me utilizem, porque eu, com muita humildade, se tem alguém que pode resistir a essa euforia da insanidade judiciária, sou eu. Eu estou disposto a fazer o que for necessário para tentar levar esse país à legalidade. Sabe, essas pessoas têm que compreender que nenhum poder pode sobrepor outro poder. A harmonia entre eles é o que garante a nossa democracia. Eu não estou acima da lei, eu estou igual a todo mundo. Mas é preciso que todos não se sintam acima da lei. E hoje você tem pessoas do Ministério Público que não estão causando prejuízo a mim, não, estão causando prejuízo à instituição Ministério Público. Você tem gente da Polícia Federal que não está causando prejuízo a mim, está causando prejuízo à instituição. Porque o Brasil precisa de instituições fortes. A democracia precisa. Mas do jeito que eles estão se comportando, eu acho que não vai levar a lugar nenhum. E eu só queria dizer para vocês, tenho certeza que eu, o dia que tiver que fazer alguma coisa errada, eu não estarei fazendo com ele, estarei fazendo com vocês. E eu não farei. Não farei. E se isso é para me prejudicar, para não ser candidato a 2018, João Pedro, você se prepare que eu posso voltar a ser candidato em 2018.